Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Jesus ressuscitou e nós estamos vivos. Jesús resucitó y nosotros estamos vivos. Glória a Deus. Gloria al Señor. Uma alegria estarmos novamente juntos. Es una alegría estar nuevamente juntos. Pela graça do Senhor, nós vamos continuar. Por la gracia del ministrando a palavra. Señor, nosotros vamos a continuar con el estudio de la palabra. Eu não preparei uma série de mensagens quando vim estar com vocês. Yo no preparé una serie de mensajes cuando vine para estar con ustedes. Eu entendi que deveria depender da unção do Espírito Santo. Entendí que debería depender de la unción del Espíritu Santo. Não que haja problema preparar mensagens, No que haya algún problema con preparar el estudio, mas estávamos vindo de uma conferência grande no Brasil pero estábamos viniendo de una conferencia grande en Brasil e tinha essa orientação de que deveria depender dele ao estar aqui. y tenía esa orientación que debería depender de él cuando estaba aquí. Ou seja, seria algo muito mais um ministério inspirativo. Sería más como un ministerio inspirado E dependeria da palavra profética. y depender de la palabra profética. Então nós louvamos o Senhor que na primeira mensagem, Alabamos al Señor que en el primer mensaje, ainda que não havia a intenção de dar uma série para vocês, aunque no teníamos una intención de dar una serie de mensajes para e ustedes, falamos daquele assunto de voltando ao Santo dos Santos, y hablamos de ese tema de volver al lugar santísimo, parece que nós encontramos a direção de Deus para esses dias conosco. para encontrar la dirección del Señor para estos días reunidos nosotros. Ou seja, ao falar desse assunto, O sea, al hablar de este tema, creio que nós tocamos na vontade de Deus creo que nosotros tocamos la voluntad de Dios e várias mensagens foram se abrindo como uma flor. y varios mensajes se fueron abriendo como una flor. A cada mensagem que vamos dando, o Senhor está abrindo um pouco mais da sua palavra. Y cada mensaje que vamos dando, el Señor va abriendo un poco más de su palabra. Pelo menos essa tem sido a minha contribuição. Por lo menos esa ha sido mi contribución. E hoje nós vamos avançar um pouco mais. Y hoy vamos a avanzar un poco más. Falamos da oração de Jesus em João 17, Hemos hablado de la oración de Jesús en Juan 17, que poderia ser resumido como o santo dos santos dos evangelhos. que podríamos decir en forma resumida que es el lugar santísimo de los evangelios. E ele faz aquela oração especial, Y él hace aquella oración especial. então ele ora por ele e pelos discípulos, Entonces él ora por él y por sus apóstoles, e depois ele ora também por aqueles que iriam crer na palavra, y también después ora por aquellos que iban a creer por la a palabra palavra que esses apóstolos falariam. que los apóstoles iban a hablar. E ele ora para que todos fossem um como ele era um com o Pai. Y él va a orar para que todos seamos uno como él era uno con el Padre. E ele também ora para que fôssemos aperfeiçoados na unidade. Y él ora también para que seamos perfeccionados en la unidad. Assim, de fato, temos a unidade do Espírito, Entonces, como de hecho tenemos la unidad del Espíritu, mas Jesus ora para que essa unidade atinja plenitude. pero Jesús ora para que esa unidad alcance la plenitud. Podemos dizer que os evangelhos são os fundamentos Podemos decir entonces que los evangelios son los fundamentos e as cartas de Paulo e as cartas gerais y las cartas de Pablo y las cartas en general são a sobreedificação. son la sobreedificación. Nos evangelhos temos fatos En los evangelios tenemos hechos e nas cartas as explicações dos fatos. y en las cartas tenemos las explicaciones de esos hechos. De maneira que as doutrinas apostólicas De manera que la doctrina apostólica são as explicações son las explicaciones da pessoa de Cristo, de la persona de Cristo, da sua obra de su obra e de suas palavras. y de sus palabras. Doutrina também, dizia Watchman Nee, Doctrina también, decía Watchman Nee, são as roupas de conteúdo espiritual. son las ropas del contenido espiritual. Então nós devemos ter a palavra de Deus como ensinamento Entonces tenemos que tener la palabra de Dios como enseñanza para nos levar à realidade espiritual. para llevarnos a la realidad espiritual. Graças a Deus que temos o Espírito Santo. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. É Ele que inspirou as Escrituras Sagradas Él es
el que inspiró las escrituras sagradas. E quando nós estamos lendo na dependência dele, Y cuando nosotros estamos leyendo las escrituras en dependencia de Él, ele também abre o nosso entendimento para compreender o seu conteúdo. Él también abre nuestros entendimientos para entender el contenido de las escrituras. Então, quando nós olhamos essa oração de Jesus em João 17, Entonces, cuando miramos esta oración de Jesús en Juan 17 considerando que as cartas são as explicações dos fatos, y considerando que las cartas son las explicaciones de los hechos, nós podemos encontrar essa ligação espiritual ahí podemos encontrar esa relación espiritual com Paulo nas suas cartas con Pablo en sus cartas e a oração de Jesus em João 17. y la oración de Jesús en Juan 17. Agora, o livro de Atos, Ahora, el libro de Hechos, embora ele não faça parte dos 4 evangelhos, aunque no haga parte de los 4 evangelios, ele também é um livro de fatos, de atos. es también de hecho es un libro de hechos, Ou seja, dos acontecimentos do Espírito Santo. de los acontecimientos del Espíritu Ainda Santo. que o título da Bíblia é Atos dos Apóstolos, Aunque el título del libro sea Hechos de los Apóstoles, na verdade são os atos do Espírito Santo en realidad son los hechos del Espíritu por Santo meio dos apóstolos e a igreja. por medio de los apóstoles y de la Agora, iglesia. se você observar, o livro de Atos não terminou. Ahora, si nosotros observamos, el libro de Hechos no terminó. Você vai encontrar que ele pressupõe uma continuidade. Vamos a encontrar que se presta para una continuidad. Ou seja, ainda que tem 28 capítulos, O sea, aunque el libro tiene 28 o capítulos, ministério do Espírito Santo continua até a segunda vinda do Senhor. el ministerio del Espíritu Santo continúa hasta la segunda venida del Señor Nós Jesús. dependemos do Espírito Santo Entonces dependemos del Espíritu Santo. para que esses atos do Espírito Santo também aconteçam entre nós. Para que os atos do Espírito Santo. Para que esos hechos del Espíritu Santo también ocurran entre nosotros. Jesus orou para que o seu povo fosse um só. Jesús oró para que su pueblo fuera uno solo. E eu mencionei de que essa oração pode ser cumprida Yo mencioné que esa oración puede ser cumplida quando o povo de Deus se sujeita à vontade de Deus. cuando el pueblo de Dios se sujeta a la voluntad de Dios. Em Atos capítulo 2, En Hechos capítulo 2, os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Então ali tem um cumprimento da oração de Jesus. Entonces ahí tenemos un cumplimiento de la oración de Jesús. Porque embora eles fossem 120 indivíduos, Porque aunque ellos eran solamente 120 individuos, eles foram batizados para dentro de Cristo. ellos fueron bautizados en Cristo. Agora eles se tornam membros de Cristo. Y ahora ellos se vuelven miembros de Cristo. Então aquela oração de Jesus em João 17 Entonces aquella oración de Jesús en Juan se 17 cumpriu em Atos capítulo 2. se cumplió en Hechos capítulo 2. Agora Jesus ora não só para que eles fossem Entonces ahora Jesús no oró solamente para que ellos sean uno, mas que eles fossem aperfeiçoados na unidade. sino para que también ellos fueran perfeccionados en la unidad. Então o livro de Atos mostra a gênesis da igreja. Entonces el libro de Hechos muestra el génesis, el origen de la iglesia, Assim como uma criança nasce así como una criatura nace e a enfermeira traz e o pai pergunta, normalmente, y ahí la enfermera le trae y el padre normalmente pregunta, é menino ou menina? ¿es niño o niña? É perfeito? ¿Salió todo bien? ¿Es Ou perfecto? seja, ele é um menino e é perfeito. O sea, es un menino y está completito. Aí às vezes ele lembra da esposa e pergunta, e a esposa sobreviveu? Y a veces se acuerda de su esposa. ¿La esposa sobrevivió? Então vem lá de dentro aquele menino perfeito. Entonces nace ese niño perfecto. Nossa, parece que é um homem perfeito, não? Parece que es un hombre Mas perfecto, ele ¿verdad? precisa se alimentar do leite materno, Pero él precisa ser alimentado con la leche de la mamá receber todo o cuidado y recibir todo el cuidado até atingir a estatura de varão perfeito. hasta que alcance la estatura del varón perfecto. Então, o livro de Atos poderíamos ter essa leitura. Entonces, del libro de Hechos podríamos tener esta lectura. Ainda que foi uma igreja gloriosa no começo, Aunque haya sido una iglesia gloriosa en el comienzo, mas foi só a Gênesis. fue solamente el Génesis, Ou el seja, nacimiento. é só aquele nascimento de um menino. Fue solamente ese nacimiento de un niñito. Tem que se alimentar para atingir a plenitude. Entonces precisa alimentarse para alcanzar la plenitud. Muitas vezes queremos voltar a ser como o livro de Atos. Muchas veces nosotros queremos volver a ser como en el libro de Hechos, Mas seria como um homem já maduro pero eso sería como que un hombre ya maduro querer voltar a ser criança.
quiera volver a ser un niñito. Eles foram fiéis à sua geração naquela época. Ellos fueron fieles en su generación en aquella época. Mas agora nós estamos na geração do tempo do fim. Pero nosotros ahora estamos en la generación de los tiempos del Então, no fin. lugar de querer voltar, Entonces, en lugar de querer volver, deveremos desejar a vontade de Deus para a nossa geração. debemos desear la voluntad de Dios para nuestra generación. Assim como Davi foi fiel à sua própria geração, Así como David fue fiel a su propia generación, nós devemos orar para ser fiel à nossa geração. nosotros debemos orar para ser fieles a nuestra propia Porque generación. tudo que foi plantado no começo daquela geração, Porque todo lo que fue plantado en el comienzo de aquella generación Deus olhava para uma colheita no final dos tempos. era porque Jesús estaba mirando para una cosecha grande al final de los tiempos. Nós estamos, digamos, na última geração. Nosotros estamos, digamos, como en la última generación. Então o Senhor certamente tem uma colheita maravilhosa para o nosso tempo. Entonces el Señor ciertamente va a tener una cosecha maravillosa en nuestro tiempo. Mas não podemos ser meninos. Pero no podemos ser niñitos, Precisamos avançar. precisamos avanzar. Então, em Atos capítulo 2, o Senhor derrama o Espírito Santo Entonces, en Hechos capítulo 2, el Señor derrama el Espíritu e ali Santo eles são batizados para dentro de Cristo. y ellos son bautizados en Cristo. Tanto que quando Saulo persegue a igreja, Tanto que cuando Pablo persigue a la o iglesia, Senhor se revela a ele no caminho de Damasco el Señor se revela a él en el camino a Damasco e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Então você vê essa unidade perfeita Entonces ahí vemos esa unidad perfecta de Cristo e a igreja de Cristo y la iglesia como um só corpo, como un solo cuerpo, um só organismo vivo pelo Espírito. como un solo organismo vivo por el Espíritu. Então cumpriu a oração de João 17, Entonces se cumplió la oración de Juan 17, mas não ainda a sua plenitude. pero todavía no su plenitud. Quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 12, Cuando nosotros miramos en 1 de Corintios capítulo 12, parece que Paulo está trazendo à luz o que aconteceu em Atos 2. pareciera como que Pablo está trayéndonos la luz de lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Então, em Atos 2 temos o fato do derramamento do Espírito Santo. Entonces, en Hechos capítulo 2 tenemos el hecho del derramamiento del Espíritu Santo. E em 1 Coríntios 12, 12 em diante, Y en 1 a los Corintios, pueden abrir los hermanos, 1 a los Corintios capítulo 12, versículo 12 e 13, versículos 12 y 13. nós temos as explicações desse fato. Ahí tenemos las explicaciones de ese hecho. Poderemos dizer que aqui temos a roupa daquele conteúdo que aconteceu. Entonces podemos decir que aquí tenemos la ropa, como decía Watchman Nee, Sim. del contenido de aquello que ocurrió en Hechos 2. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, está falando de um corpo humano, está hablando de un cuerpo humano, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. assim também é Cristo. Así también Cristo. Ele não diz assim também é a igreja. Él no dice así también es la Que iglesia, a nossa ideia lógica porque nuestra idea lógica é achar que Cristo está lá no céu, anos-luz da gente, diferente. es que Cristo está allá arriba en los cielos E a igreja está aqui na terra. y la iglesia está aquí en la tierra, que Cuando estamos a- muy separados. Quando a gente lê esse versículo, Cuando nosotros leemos este versículo, muitos lêem assim, e assim também é a igreja. muchos leen así, y así también es la iglesia. Mas não é isso que o Espírito Santo está falando por Bem. meio de Paulo. Pero no es eso lo que el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo. Ele está dizendo que assim também é Cristo. Él está diciendo que así también es Cristo. Ou seja, nós temos Cristo na sua pessoa, Entonces nosotros tenemos a Cristo en su persona, mas aqui está falando do corpo místico de Cristo. pero aquí está hablando del cuerpo místico de Cristo. De quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, Cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, todos aqueles que nasceram de novo foram batizados para dentro desse corpo de Cristo. todos aquellos que nacieron de nuevo fueron bautizados para estar dentro de ese cuerpo. Claro que Cristo e a igreja é um grande mistério. Claro que Cristo y la iglesia es un gran misterio. Nós não fazemos parte da divindade de Cristo. Y nosotros formamos parte de la... No fazemos. No hacemos. Mas nós somos batizados pelo Espírito Santo para dentro dele. Voy a repetirlo para que se entienda. Nosotros no hacemos parte de la divinidad de Cristo, pero Fomos batizados para dentro dele. somos bautizados para estar en Él.
Pedro vai dizer que nós somos participantes da natureza divina. Pedro va a decir que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Então nós temos Cristo como Filho de Deus Entonces ahí tenemos a Cristo como Hijo de e, Dios e a Jesus Cristo como o Cristo de Deus. y a Jesucristo como el Cristo de Dios. Quando falamos dele como aquela visão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Cuando nos referimos a Él con aquella visión que tuvo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. o Filho de Deus se refere à sua pessoa El Hijo de Dios se refiere a su persona e o Cristo de Deus se refere ao seu ministério. y el Cristo de Dios se refiere a su ministerio. A palavra Cristo é o mesmo que ungido, La palabra Cristo es lo mismo que ungido. ou seja, que nós agora fomos batizados para dentro do ungido. O sea que nosotros ahora hemos sido bautizados para estar en el ungido. Agora o versículo 13 diz: Ahora en el versículo 13 dice, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O movimento pentecostal às vezes comete esse equívoco. El movimiento pentecostal a veces comete este error. Eles acham que o batismo do Espírito Santo é individual. Ellos piensan que el bautismo es individual. Então, a pessoa sobe no monte, Una persona sube al monte, tem que passar um tempo jejuando, pasa un tiempo ayunando daí ele recebeu o batismo do Espírito Santo. y recibe el bautismo del Espíritu Santo. É claro que ainda que o Espírito Santo é derramado sobre um cristão, Es claro que aunque el Espíritu Santo es derramado sobre un cristiano, mas quando nós olhamos esse pano de fundo, pero cuando nosotros miramos el trasfondo de esto que estamos leyendo, o pensamento do Espírito Santo com Paulo, del pensamiento del Espíritu Santo a través de Pablo, é que no lugar do Espírito Santo vir sobre uma pessoa, es que en lugar de que el Espíritu Santo viene sobre una o persona, Espírito Santo pega essa pessoa e batiza ela para dentro de Cristo. lo que el Espíritu Santo hace, toma a esa persona y lo bautiza para estar dentro de Jesucristo. Pode ser que na sua experiência individual, Puede ser que en su experiencia individual você sente que você foi batizado, você sozinho. usted piensa o cree que usted fue bautizado solo, Mas na verdade você foi imergido para dentro do corpo. pero en realidad usted fue sumergido dentro del cuerpo. E aquela unção que é da cabeça, Y aquella unción que es de la cabeza, como mencionamos o Salmo 133, cuando mencionamos el Salmo 133 que en el ela vem campamento, descendo pela cabeça, a barba de Arão, até chegar à orla, esa unción viene descendiendo como el aceite por la cabeza, por la barba de Aarón, Agora, hasta llegar a los essa extremos unção de su vestido. chegou até nós Esa unción nos llega hasta e nós nosotros fomos submergidos para dentro dela. y nosotros somos sumergidos dentro de esa De maneira unción. que ainda que somos muitos membros, De manera que si, aunque seamos muchos miembros, nós somos batizados para dentro desse corpo. nosotros somos bautizados para estar dentro de ese cuerpo. Parece que é isso que Paulo está dizendo sobre a unidade do Espírito. Parece que es eso lo que Pablo está diciendo acerca de la unidad en el Espíritu. Assim como Deus é um só, Entonces, así como Dios es uno solo, mas subsistem três pessoas distintas pero subsiste en tres personas distintas e elas se relacionam entre si, y ellas se relacionan entre sí, nós também, embora sendo muitos, nosotros también, aunque seamos muchos, fomos batizados para dentro dessa unidade do Espírito. somos bautizados para estar dentro de esa unidad del Espíritu. Paulo também chama isso da comunhão do Espírito Santo. Pablo también se refiere a esto como la comunión del Espíritu Aquela Santo, comunhão que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. que es aquella comunión que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nós também fomos introduzidos nela. Nosotros también somos introducidos en esa Então comunión. existe uma unidade orgânica, Entonces existe una unidad orgánica, uma unidade espiritual. una unidad espiritual. Então quando Paulo vai falar da unidade do Espírito, Entonces cuando Pablo se va a referir a la unidad en el Espíritu, ainda que existe o aspecto objetivo, aunque existe un aspecto objetivo como a doutrina, con la doctrina, mas Paulo está se referindo muito mais a uma realidade do fato, entonces Pablo se está refiriendo mucho más a una realidad de hecho, que nós temos que preservar essa unidade do Espírito que nosotros tenemos que preservar la unidad en el Espíritu para não sair debaixo dessa unção. para no salir debajo de esa unción. Então deveríamos nos ver, na sociedade somos indivíduos, Entonces deberíamos ver que en la sociedad somos individuos, mas quando nós somos batizados nas águas, pero cuando nosotros
somos bautizados en las aguas, ressuscitamos dali como membros do corpo de Cristo. resucitamos como miembros del cuerpo de Cristo. Ainda que somos indivíduos na sociedade, Entonces, aunque seamos individuos en la sociedad, não podemos praticar o individualismo no corpo de Cristo. no podemos practicar el individualismo en el cuerpo de Cristo. Você não perdeu a sua individualidade, Usted no perdió su individualidad, mas no contexto da igreja, pero en el contexto de la iglesia, nosso fracasso está em nos mover sozinho, nuestro fracaso está en que nos movemos solos, achando que temos liberdade pensando que tenemos libertad para cada individualmente fazer o que quer. para que cada uno individualmente pueda hacer lo que quiere. Então, quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Entonces, cuando nosotros leemos la primera carta de Pablo a los Corintios, quebraram a unidade do Espírito, ellos quebraron esa unidad en el porque espíritu, cada queria fazer o que bem entendia. porque a cada uno hacía lo que mejor le parecía. Paulo vai dizer que as coisas de Deus ninguém pode entender, Pablo va a decir que las cosas de Dios nadie puede entender a não ser pelo Espírito de Deus. a no ser que sea por el Espíritu de E Dios. Deus nos deu o seu Espírito Y Dios nos dio su Espíritu para poder penetrar as profundezas dele. para que podamos penetrar en las profundidades de Él. Quando Paulo abre para nós sobre as profundezas de Deus, Y cuando Pablo abre para nosotros esas profundidades de Dios, você vai ver aquele grande mistério do seu propósito eterno. ahí vamos a ver esse gran misterio del propósito eterno de Dios. E isso é algo maravilhoso. Y eso es algo maravilloso. Agora os coríntios pegaram todos esses dons do Espírito Santo, Ahora los corintios tomaron todos esos dones del Espíritu Santo, tudo que Deus havia dado, todo lo que Dios le había dado, se esqueceram desse propósito, y se olvidaron de ese propósito. cada fazia o que queria. Y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Quando eles fizeram isso, Y cuando ellos hicieron eso, quebraram a unidade do Espírito. rompieron la unidad del Espíritu. Ainda que eles são salvos, nasceram de novo, Y aunque ellos son salvos porque nacieron de nuevo, mas eles perderam essa direção, esse fluir do Espírito Santo. ellos perdieron esa dirección y ese fluir del Espíritu Eu estou Santo. dando essa introdução pouco longa, Estoy dando esta introducción un poco larga porque em muitos lugares, quando se fala da unidade do Espírito, porque en muchos lugares hoy se habla de la unidad del Espíritu as pessoas falam isso de uma forma muito técnica. y las personas hablan de eso de una manera muy técnica. Então é possível que as pessoas estejam fora da unidade do Espírito, Entonces es posible que las personas estén fuera de la unidad del Espíritu, falando da unidade do Espírito. hablando de la unidad Mas en el Espíritu. ela não depende do Espírito Santo. Pero esa unidad no depende del Espíritu Santo. Ele rompeu com seus irmãos, Ellos rompieron con sus hermanos, quebrou a unidade, quebraron la unidad, mas ainda está pregando sobre a unidade. pero están predicando sobre la unidad. Vocês estão entendendo o que estamos falando? ¿Están entendiendo lo que Então, estamos quando nós hablando? pensamos um pouco sobre a unidade do Espírito, de acordo com Paulo, Entonces, cuando pensamos un poco en la unidad del Espíritu, de acuerdo con Pablo, tem mais a ver com um estado espiritual tiene más que ver con un estado que espiritual nós devemos preservar, que nosotros debemos cuidar, mantener, para não perder essa harmonia espiritual. para no perder esa armonía espiritual. Lembre-se, doutrinas são as explicações Recuerden, las doctrinas son apenas las explicaciones de realidade espiritual. de realidades espirituales. Não existe realidade espiritual sem doutrina, No existe realidad espiritual sin doctrina, mas é possível você ter a doutrina correta pero es posible tener la doctrina e correcta não ter a realidade espiritual. y no tener la realidad O espiritual. perigo é que isso pode se tornar uma obsessão espiritual, Y el peligro es que eso se pueda convertir en una obsesión espiritual de achar que porque você fala correta a doutrina, y pensar que porque uno está hablando la doctrina correcta, significa que ele está na realidade espiritual. significa que él está en una realidad espiritual. Mas às vezes o que mostra de que não estamos na realidade espiritual, Pero la verdad es que a veces no estamos en la realidad espiritual quando nós não nos sujeitamos uns aos outros, cuando nosotros no nos sujetamos los unos a los nos otros, tornamos independentes nos volvemos independientes e passamos a competir uns com os outros. y pasamos a competir unos contra otros. Quando isso acontece, nós espantamos o Espírito Santo. Cuando eso ocurre, nosotros alejamos al Espíritu Santo. Você lembra que falamos pouco da comunhão da Trindade? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de la comunión de la Trinidad? O Espírito Santo, embora sendo Deus, Que el Espíritu Santo, aunque es Dios, ele não fala de si mesmo, Él no habla de sí mismo não chama atenção para ele. y no llama la atención para Él. Seu ministério era exaltar e glorificar o Filho. Su ministerio era
exaltar y glorificar al Hijo. Ele veio para isso, Él vino para eso, para trabalhar na igreja, para trabajar en la iglesia, ministrando aquelas realidades de Cristo nos santos. ministrando aquellas realidades de Cristo en los santos. Agora o Filho está sendo visto e glorificado. Ahora el Hijo está siendo visto y glorificado. E o Filho, dia, quando ele herdar todas as coisas, Y el Hijo, un día, cuando Él reciba todas las ele cosas, vai depositar aos pés do seu Pai, Él va a depositar a los pies de su Padre, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. para que Dios, O Pai. el Padre, sea el todo en todos. Então você vê o Pai testemunhando do Filho Entonces ahí nosotros vemos al Padre dando testimonio del e o Hijo Filho cumprindo o seu ministério, y el Hijo cumpliendo su ministerio, mas seu ministério é revelar o Pai. pero su ministerio es revelar al Padre. Suas palavras são as palavras que o Pai falou. Sus palabras son las palabras que el Padre le habló Sua obra são as obras que o Pai faz. y sus obras son las obras que el Padre hace. Então você vê essa unidade de amor perfeita, Entonces ahí podemos ver esa unidad de amor perfecta, sem egoísmo. sin egoísmo. E aí agora essa unidade do Espírito, Y ahí ahora esa unidad en el Espíritu, Paulo vai nos dizer que temos que preservar essa unidade. Pablo nos va a decir que nosotros tenemos que preservar esa unidad. Ou seja, entre nós. O sea, entre nosotros. Porque nós também fomos introduzidos nessa comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo. Porque nosotros también fuimos introducidos en esa comunión del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo. Vamos agora em Efésios capítulo 4, Vamos ahora a Efesios capítulo 4. capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queria que você ressaltasse, em primeiro lugar, unidade do Espírito. Quisiera que ustedes resalten allí primero unidad del Espíritu. Agora vamos no versículo 12, Y ahora vamos a pasar al versículo 12 versículo 13, y el versículo 13. até que todos cheguemos à unidade da fé. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. E no versículo 16, Y en el versículo 16 podemos dizer que temos a unidade de suprimento e serviço. podemos tener que tenemos la unidad adicional en el servicio. Ou seja, uma unidade de suprimento ou de provisão, de subministro Una unidad de suministro, una unidad de provisión e serviço. y servicio. Então nós temos no verso 3 a unidade da fé, a unidade do Espírito. Entonces en el verso 3 tenemos la unidad del Espíritu. No versículo 13, a unidade da fé. En el versículo 13 la unidad de la fe. E no versículo 16, Y en el versículo 16 uma unidade orgânica una unidad orgánica de suprimento do Espírito de provisión del Espíritu e de serviço. y de servicio. Ok? ¿Está bien? Então nós temos 3 níveis aqui. Vamos a ver 3 niveles aquí. Agora vamos voltar ao capítulo 4. Ahora vamos a volver al capítulo 4. Primeiro Paulo fala, por isso eu, prisioneiro no Senhor. Por eso yo, preso en el Señor. Olha o capítulo 3, verso 1. Miren al capítulo 3, verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Você percebe que 2 vezes ele ressalta isso? ¿Perciben que él 2 veces resalta eso? Paulo está preso em Roma Pablo está preso en Roma e ele está sendo empurrado para a morte. y él está siendo llevado ya para la Ele muerte. está debaixo do domínio de César, Está bajo el dominio del César debaixo de muita hostilidade. y bajo mucha hostilidad. Talvez era o pior lugar do mundo para estar. Tal vez era el peor lugar del mundo para estar. Mas ele não diz que é prisioneiro de César. Pero él no va a decir que él es prisionero del Não César. diz que é prisioneiro de Roma. Él no dice que es prisionero de Roma. Ele jamais se equivocou.
Él jamás se equivocó. Não diz que foi o diabo que está impedindo ele ali. Él no dice que es el diablo el que le está manteniendo Ele ahí. diz que ele é prisioneiro do Senhor. Él dice que es prisionero del Señor. Ou seja, ele está preso nessa prisão literal, O sea, él dice que está preso en esa prisión literal, mas ele descansa na soberania do Senhor. pero él descansa en la soberanía del Señor. Seu corpo está confinado, está Su retrido cuerpo ali. está confinado, está preso allí. Mas enquanto ele não está viajando por muitas regiões, Y por más que él no esté viajando por muchas regiones, os céus para ele estão abertos. los cielos para él están Seu abiertos. corpo está ali, Su cuerpo está allí, mas seu espírito penetrou até a eternidade passada. pero su espíritu penetró hasta la eternidad pasada. E ele começa a falar desses mistérios da profundeza da eternidade com Deus. Y él comienza a hablar de ese misterio de las profundidades Da eternidade com de Deus. que estaba en la eternidad con Dios. Que ele começa a carta assim, Porque él comienza la carta así, falando do propósito eterno de Deus. Em Cristo. hablando del propósito eterno de Dios en Cristo. Então, assim, ele está preso, mas não está preso. Entonces él está preso, pero no está preso. Aquela prisão, pensando do ponto de vista de Roma, Aquella prisión, pensando desde el punto de vista de Roma, foi pior para Roma. Foi pior para Roma. fue peor para Roma. Porque Paulo fez muito mais no final da vida dele Porque Pablo fue mucho más al final de su vida do que se ele tivesse solto. de que si él hubiera estado suelto. Ou seja, suas cartas foram tão profundas, O sea, sus cartas fueron tan profundas chegou até nós e revolucionou o mundo inteiro. que llegaron hasta nosotros y revolucionó el mundo entero. Antes ele andava entre as igrejas Antes él andaba entre las iglesias da sua época. de su época. Agora ele entrou na eternidade. Ahora él entró en la eternidad. Antes ele estava vendo os cristãos. Antes él estaba viendo a los cristianos. Agora ele está vendo o coração de Deus. Ahora él está viendo el corazón de Dios. Então é algo muito misterioso, Entonces algo muy misterioso, mas o que estamos ressaltando aqui é a soberania de Deus nos seus arranjos. pero lo que estamos exaltando aquí es la soberanía de Dios en sus arreglos. Porque Deus também nos prendeu uns com os outros. Porque Dios también nos unió unos con otros. E assim como Paulo fala, eu sou prisioneiro no Senhor, Y así como Pablo dice, estoy preso en el Señor, nós devemos considerar que o Senhor nos prendeu uns com os outros. debemos considerar que el Señor nos hizo presos los unos con los São otros, cordas de amor que nos mantêm juntos. con cuerdas de amor que nos mantienen Vocês juntos. estão entendendo? ¿Están entendiendo? Agora, por que às vezes queremos sair desses vínculos espirituais? Ahora, ¿por qué que a veces queremos salir de esos vínculos Porque espirituales? nós achamos que somos mais sábios do que Deus. Porque nosotros pensamos que somos más sabios que Dios, Quem sabe ele se equivocou, que tal vez se equivocó, me colocou no lugar errado. me puso en un lugar errado. Lembra das duas armadilhas santas que eu brinquei com vocês? ¿Se acuerdan de esa broma que hice de las dos trampas santas? Quais são? ¿Cuáles son? El Casamento matrimonio e a igreja. y la iglesia. Então você deveria também considerar Ustedes deberían también considerar que nós somos prisioneiros no Senhor. que nosotros estamos prisioneros del Nós Señor. queremos sair daquilo que Deus nos prendeu, Nosotros queremos salir de eso en donde Dios nos prendió, porque não confiamos na soberania do Senhor. porque no confiamos en la soberanía del Agora, Señor. quando Paulo vai falar da unidade do Espírito, Ahora, cuando Pablo va a hablar de la unidad en el então ele Espíritu, começa a falar sobre essas coisas. él va a comenzar a hablar de estas cosas. Por isso eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, Yo pues, preso en el Señor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ou seja, que a forma de conduta do cristão O sea que la forma de conducta del cristiano corresponde ao chamamento celestial. corresponde al llamamiento celestial. Você está vendo? Ele está dizendo, peço que vocês andem ou vivam de maneira digna a vocação que foram chamados. ¿Están viendo? Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Ele não diz del para llamado. você parar de andar. Esto no es para que nosotros paremos de andar. E também não é para sair correndo, querendo acelerar o processo. Tampoco es para salir corriendo queriendo acelerar el proceso. Ele está falando para a gente andar. Nos está hablando para que nosotros andemos. Tem 3 palavras-chave nessa carta. Aquí hay 3 palabras claves en esta carta. No capítulo 12 ele fala que estamos assentados nas regiões celestiais. En el capítulo 2 él va a decir que nosotros estamos sentados en las regiones Então, a celestiales. primeira palavra é sentados. O sea que la primera palabra es sentado.
Nós estamos assentados. Nosotros estamos sentados. Isso mostra a nossa posição em Cristo. Eso nos muestra nuestra posición en Cristo. Devemos descansar nele. Debemos descansar en Él. Agora, não fique só descansando. Ahora, no debemos quedar solamente No descansando. capítulo 4, ele fala que temos que andar. Ahora en el capítulo 4 nos dice que tenemos que andar. Uma vez que você está descansando, Y una vez que estamos descansando, você pode andar. ahí podemos andar. Você lembra que Deus criou o homem no sexto dia? ¿Ustedes se acuerdan que Dios creó al hombre en el sexto día? E o que ele fez no sétimo? ¿Y qué hizo Él en el Qual séptimo? foi o primeiro trabalho de Adão? ¿Cuál fue el primer trabajo de Adán? Descansar. Descansar. Mas a gente é muito agitado no ato exterior, não? Pero nosotros estamos muy agitados en el atrio Ele exterior. fala, vem para o Santíssimo. Entonces el Señor nos habla, vuelvan al lugar santísimo. Sentai, senta, Siéntense, descansa. descansen. Depois você pode andar. Después vamos a poder andar. E quando a gente começa a trabalhar na obra do Senhor, Y cuando Él comienza a trabajar en la obra del temos Señor, guerra contra as trevas ahí tenemos guerra contra las e as tinieblas lutas contra o mundo e o pecado. y las luchas contra el mundo y el pecado. Então temos mais uma palavra-chave na carta aos Efésios. Entonces ahí tenemos una tercera palabra clave en esta carta, Permanecei firmes. permanecer firmes. Uma terceira sentença. Entonces hay una tercera sentencia. Sentai, Sentaos, andai, andad, permanecei firmes. estad firmes. Então, quando nós olhamos esse panorama, Entonces cuando miramos este panorama, nós vamos enxergar como um mosaico. ahí nosotros podemos ver como si fuera un mosaico, Como a obra de Deus é perfeita. cómo la obra de Dios es perfecta. Do capítulo 1 ao 3, Del capítulo 1 al 3 temos doutrina. tenemos Aquela doctrina, grande revelação do mistério de Deus em Cristo. la gran revelación del misterio de Dios en Cristo. Mas no capítulo 4, 5 e 6, Pero en el capítulo 4, 5 y 6 temos as aplicações das doutrinas. tenemos las aplicaciones de la doctrina. E ali fala para a gente andar e permanecer firme. Y ahí nos va a hablar para que nosotros andemos y permanezcamos firmes. Então, que maravilha que é tudo isso nessa carta. Entonces, qué maravilla que tengamos todo esto en esta carta. Agora, nesse capítulo 4, Ahora, en este capítulo 4, ele vai falar desses três níveis da unidade. Él nos va a hablar de estos tres niveles de la unidad. Como é que é viver ou andar de acordo com a vocação que é celestial? Les ruego que anden de acuerdo con esa vocación, ese llamado celestial. Então você vê que a nossa forma de viver, a nossa conduta é de acordo com a compreensão do Entonces, chamado. podemos ver que nuestra forma de andar É de acordo com a es de compreensão. acuerdo con nuestra comprensión de ese llamado. Se você não compreende o chamado, Si nosotros no comprendemos el llamado, não vai mudar a nossa maneira de andar. entonces no vamos a cambiar nuestra manera de Você andar. pode falar do propósito eterno de Deus, Nosotros podemos llegar a hablar del propósito eterno pode de falar Dios. sobre a cruz Podemos hablar sobre la cruz e sobre a unidade da igreja, y sobre la unidad de la iglesia. mas você não depende do Espírito Santo. Y sin depender, pero nosotros no dependemos del Espíritu sem Santo, negar a nós mesmos, entonces sin negarnos a nosotros e ainda mismos, vamos quebrar a comunhão. entonces lo que va a pasar es que vamos a romper la comunión. Mas Paulo está dizendo, a maneira de vocês andar Entonces Pablo lo que nos está diciendo es la manera en que ustedes anden não é a maneira que você quer ou prefere. no es de la manera que a ustedes más les gusta, prefieren o quieran. Você não pode fugir dos seus irmãos. Usted no puede huir de sus hermanos. Assim como Paulo não podia fugir daquela prisão. Así como Pablo no podía huir de esta prisión. Agora, talvez, se nós estivéssemos presos numa prisão, Ahora, seguramente si nosotros estuviésemos presos en una prisión, jamais poderíamos fugir. jamás podríamos huir. Mas será que nós conseguimos ficar presos nesses laços de amor? Mas, ¿será que nosotros vamos a conseguir quedarnos presos de esos lazos de amor? Quando Deus nos coloca numa comunidade local, Como Dios nos pone en una comunidad local, vai depender de quem é maior, va a depender de quién es mayor, o Senhor el Señor ou o nosso ego. o nuestro ego. Se vivermos para o nosso ego, Si vivimos por nuestro ego, qualquer motivo será suficiente para romper a comunhão. cualquier motivo va a ser suficiente para romper la comunión. Mas se o Senhor é maior do que nós, Pero si el Señor es mayor que e nosotros, se nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, y si nosotros le reconocemos a Él como nuestro vamos Señor, aprender a beijar a mão daquele que nos disciplina. entonces ahí vamos a aprender a depender de la mano de aquel, Beijar a mão daquele que nos disciplina. besar la mano de aquel que nos disciplina. Porque Ele usa as circunstâncias Porque Él usa las para circunstancias nos disciplinar. para disciplinarnos. Não são os irmãos, Nosotros somos hermanos. nem exatamente o diabo e o mundo, Y no exactamente, no somos el diablo ni el mundo, ¿verdad? nem a sogra, Ni la suegra, e nem o patrão. ni el patrón. É Deus que está nos corrigindo. Es Dios el que nos está corrigiendo. E nós, às vezes, queremos fugir
Y a veces nosotros queremos huir, Mas Paulo está rogando, é uma palavra de amor, mas Pablo está rogando, es una palabra de amor, de que a gente viva de maneira digna da vocação a que fomos chamados. de que nosotros vivamos de una manera digna de la vocación con que fuimos Nós somos llamados. chamados com um propósito tão grande. Nosotros fuimos llamados con un propósito tan grande. Agora, como devemos viver? Ahora, ¿cómo debemos vivir? Ele vai dizer, em primeiro lugar, com toda a humildade. Él va a decir, en primer lugar, con toda humildad. Ou seja, ser humilde significa colocar Cristo em primeiro lugar, O sea, ser humilde significa colocar a Cristo en primer lugar, os meus irmãos em segundo lugar a mis hermanos en segundo lugar e eu por último. y yo por último. Isso é humildade. Eso es humildad. É isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Vamos ver um pouquinho à frente. Vamos a ver un poquito más adelante. Capítulo 2, Capítulo 2 de Filipenses. versículo 2, o final. Al final del versículo 2. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Sintiéndolo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, No hagan nada por contienda o vanagloria, mas por humildade, antes bien con humildad, cada considerando os outros superiores a si mesmo. estimando cada uno a los demás como superiores a él Não mismo, tendo em vista somente os seus próprios interesses, no mirando cada uno por lo suyo propio, mas também os dos outros. sino cada cual también por lo de los otros. Está vendo o que Paulo está dizendo para nós? ¿Están viendo lo que Pablo nos está diciendo? Agora, isso aqui só é possível. Ahora, Isso só é possível eso solamente va a ser posible quando vivemos pela vida de Cristo. cuando vivimos por la vida de Cristo. Ele podia salvar a si mesmo, Él se podía salvar a sí mismo, mas ele foi para a cruz. pero él fue para la cruz. Ele não se salvou. Él no se salvó. Nunca usou os seus dons e o seu poder No usó sus dones y su poder em benefício próprio. en beneficio propio, Sempre para salvar os outros. siempre para salvar a los otros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, Haya entre vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que mesmo existindo na forma de Deus, que mismo existiendo Él en la forma de Dios, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria se agarrar. no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ele não se defendeu. Él no se defendió. Pelo contrário, ele se esvaziou, Por el contrario, Él se despojó assumindo a forma de servo, y asumiendo la forma de siervo, tornando semelhante aos seres humanos se tornó igual a los hombres e reconhecido em figura humana, y estando en la forma humana, ele se humilhou a si mesmo, Él se humilló a sí mismo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. siendo obediente hasta la muerte y muerte de Por cruz. isso Deus o exaltou. Y es por eso que Dios le exaltó. Ou seja, o que se humilha será exaltado, O sea, el que se humillare será e exaltado, o que se exalta será humilhado. y el que se exalte será humillado. Deus resiste aos soberbos Entonces Dios resiste a los e soberbios dá graça aos humildes. y da gracia a los humildes. Quando Paulo está dizendo da maneira que nós devemos andar conforme a nossa vocação, Cuando Pablo está diciendo que nosotros debemos andar conforme a nuestro llamado, a primeira virtude que ele coloca, la primera virtud que Él nos a pone, primeira disciplina espiritual que devemos praticar la primera disciplina espiritual que debemos practicar é a humildade. es la humildad. Que essa é a nossa maior e primeira dificuldade. Esa es nuestra mayor y primera dificultad. Existe um autor chamado Andrew Murray. Existe un autor llamado Andrew Murray. Ele escreveu um clássico chamado Humildade, a Beleza da Santidade. Él escribió un clásico cristiano que se llama Humildad, la belleza de la santidad. E ele diz o seguinte: Y él dice lo siguiente: o orgulho é a raiz de todo pecado e mal. el orgullo es la raíz de todo pecado y mal. A porta, o nascimento e a maldição do inferno. La puerta, el nacimiento y la maldición del infierno. O orgulho é a explicação de toda a decadência e o fracasso. El orgullo es la explicación a toda decadencia y fracaso. O orgulho da santidade é o mais sutil de todos os males. El orgullo de la santidad es el más sutil de todos los males. Enquanto a humildade é o único solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir fruto abundante. En cuanto a la humildad, es el único suelo fértil en el cual la gracia de Dios puede producir fruto abundante. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho.
El mal no puede tener inicio a no ser por el orgullo e não ter fim a não ser pela humildade. y no tener fin a no ser por la humildad. A verdade é esta: La verdad es esta. o orgulho tem de morrer em você, El orgullo tiene que morir en usted ou nada dos céus poderá viver em você. o nada de los cielos podrá vivir en usted. A humildade precisa lançar a semente, La humildad necesita lanzar la semilla ou não haverá colheita nos céus. o no habrá cosecha en los cielos. São homens que andaram com Deus que falaram essas coisas. Son hombres que anduvieron con Dios los que hablaron estas cosas. Então, quando Paulo está falando de preservar a unidade do Espírito, Entonces, cuando Pablo no está hablando de preservar la unidad en el Espíritu, claro que ele está indo muito mais de ter uma doutrina correta. claro que él está yendo mucho más allá de tener la doctrina Que ele correcta. está falando como nós devemos ser piedosos, Él está hablándonos de cómo debemos ser piadosos, como nós devemos ser como Cristo, cómo nosotros debemos ser como Cristo, nos amar e servir uns aos outros, amarnos y servirnos los unos a los para otros, não perder essa harmonia do Espírito. para no perder esa armonía en el Então, ele Espíritu. fala que nós temos que nos esforçar. Entonces ahí nos va a hablar de que tenemos que esforzarnos. É um esforço na graça de Deus. Es un esfuerzo en la gracia de Dios. Então, ande com toda a humildade e mansidão. Entonces anden Com... con toda humildad y mansedumbre. Agora, o que seria ser manso? Ahora, ¿qué sería ese manso? É que quando Jesus foi confrontado, Y que cuando Jesús fue ele confrontado, não se defendeu. él no se defendió. Quando ele foi injuriado, Cuando él fue injuriado, ele não injuriou o outro. él no le injurió al otro. Quando bateram nele, ele deu a sua face. Cuando a él le golpearon en una mejilla, él dio la otra. Nós, às vezes, somos muito rápidos em nos defender. Nosotros a veces somos muy rápidos en defendernos. Somos muito rápidos em provar que estamos certos. Somos muy rápidos en probar que estamos certos. que tenemos la razón. Uma vez, Charles Spurgeon falou uma coisa muito certa. Una vez Charles Spurgeon habló algo que es una gran verdad. Ele disse, quando alguém fala mal de você, Cuando alguien habla mal de usted, não fique triste. no se quede triste, Porque você é muito pior do que falaram de você. porque usted es mucho peor de lo que dijeron de usted. Então, você não tem motivo para ficar triste. Entonces no tiene razón para estar triste. O A.W. Tozer falou uma outra coisa. A.W. Tozer dijo otra cosa. Quando alguém te caluniar, Cuando la gente te calumnia, quando você for difamado, cuando usted fuese difamado, quando praticar injustiça contra você, cuando practiquen la injusticia contra usted, nunca se defenda. nunca se defienda. Porque se você se defender, Porque si usted se defiende, então você vai perder a Cristo como seu advogado. usted entonces va a perder a Cristo como su abogado. Existe um outro autor que ele preferiu não assinar o seu artigo. Existe otro autor que él prefirió no firmar su artículo E ele fala do chamado do alto. y él habla del llamado de lo alto. Que se o Senhor te chamou para ser semelhante a Jesus, Que si el Señor te llamó para ser semejante a Ele Jesús, vai permitir você passar por caminhos Él va a permitir que usted pase por caminos que, ainda que outros tenham liberdade de fazer tantas coisas, que aunque otros tengan libertad para hacer tantas cosas, você não vai ter. usted no va a Você tener. vai ser esmagado. Va a ser aplastado, golpeado. Charles Spurgeon também falou. Charles Spurgeon también dijo, Tudo aquilo que Deus quer usar, todos aquellos que el Señor quiere usar, primeiro Ele quebra. primero el Señor va a quebrar. Então, alguém que vai ser muito usado por Deus, O sea que alguien que va a ser muy usado por Dios, também vai ter que ser muito quebrado por Deus. también va a tener que ser muy quebrantado Então, por Dios. muitas das vezes esse caminho de caminhar juntos Entonces muchas veces este camino de andar juntos se torna quase impossível se vuelve casi imposible se a gente não aceitar a soberania de Deus, si nosotros no aceptamos la soberanía de Dios, praticar a humildade e a mansidão, practicar la humildad y la mansedumbre quando nós estamos sendo quebrantados. cuando nosotros estamos siendo quebrantados. Estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Com longanimidade. Con longanimidad. Agora eu gosto de ler essa palavra. Ahora, Eu gosto de ler essa palavra. Eu gosto de ler a essa él le gusta mucho leer esa palabra. assim, Así, com longanimidade. con longanimidad. Que às vezes nós somos muito curtinhos. Porque a veces somos muy cortitos. Nós temos que ter paciência. Tenemos que ser pacientes. Às vezes nós queremos acelerar as A coisas. veces queremos acelerar las cosas. Qualquer motivo já é o suficiente para a gente romper. Cualquier motivo es suficiente para romper. Então não pode ler muito rápido essa palavra. Entonces no podemos leer muy Fala pra gente rápidamente ser esta palabra. longo. Porque esto es largo.
suportando uns aos outros em amor. soportando los unos a los otros en Às vezes amor. achamos que suportar, A veces pensamos que soportar, lá vem aquele irmão ou aquela irmã. ya viene ese hermano, esa hermana, Eu vou suportar. voy a aguantarle. Mas não é esse o pensamento do Espírito Pero Santo. no es ese el pensamiento. Talvez você tenha na sua casa uma planta Tal vez ustedes tengan en su casa una planta que está dentro de um vaso que está dentro de una plantera. e colocar um suporte na parede Colocamos un soporte en la pared e aquela planta está pendurada ali. y la planta está colgando ahí. Então, aquele suporte está suportando a planta. Entonces, ese soporte está soportando, aguantando la planta. Quando aquela planta floresce, Y cuando esa planta florece, as pessoas chegam na sua casa las personas llegan a su casa e falam: mas que planta bonita. y te dicen, hermano, qué planta más Que bonita. flor é essa? ¿Qué flor es esa? Quanto tempo está aqui? ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? Gasta tempo vendo aquilo ali. Y pierde un tiempo ahí viendo eso. Mas ninguém pergunta do suporte. Pero nadie pregunta por el soporte. O Senhor está falando para você ser o suporte. El Señor nos está diciendo para que nosotros seamos ese soporte. Quando nós vamos amadurecendo, A medida que nosotros vamos madurando, nós vamos levantando os outros. nosotros vamos levantando a otros. Agora, aquela beleza do outro Ahora, aquella belleza del otro nada mais é do que Cristo se manifestando no outro. no es nada más que Cristo manifestándose en el otro. É esse o ministério do Espírito Santo. Es ese el ministerio del Espíritu Santo. Sustentar os santos Sostener a los para santos que a beleza de Cristo apareça. para que la belleza de Cristo aparezca. E Paulo vai dizer: aqueles que são mais fortes Entonces Pablo nos va a decir, aquellos que son más fuertes devem suportar os outros nas suas fraquezas. deben sostener a los otros en sus Agora, debilidades. se qualquer coisa que acontece você está reclamando, Ahora, si nosotros reclamamos por cualquier cosa que pasa, significa que você não é forte. significa que nosotros no somos fuertes. Na verdade, o hábito de criticar o outro La verdad que el hábito de criticar a otros já é uma demonstração de total derrota, ya es una demostración de total derrota, de fraqueza espiritual. de debilidad Então, espiritual. quando Paulo está falando dessas virtudes, Entonces, cuando Pablo está hablando de estas a virtudes, ideia de suportar o outro eso de soportar a otros, não é algo mal, não é algo que você vai sofrer, no es algo malo, no es algo que nosotros vamos a sufrir, mas é uma expressão de maturidade espiritual. sino que es una expresión de madurez espiritual. Você vai dar suporte para que o outro cresça, Nosotros vamos a dar el soporte para que el otro crezca, sem chamar atenção para nós. sin llamar la atención para nosotros. Agora, você acha que Adão e a carne gostam disso? Ahora, ¿ustedes piensan que a Adán y a la carne le gusta eso? Não. No. Isso é um aspecto da dança da Trindade. Ese es un aspecto de aquella danza de la Tá Trinidad. vendo que ele está saindo de cena para que o outro tenha evidência. Recuerdan que uno sale del centro Para para que que otro entre y tome el protagonismo. Façam tudo para preservar a unidade do Espírito Hagan no todo vínculo da paz. para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O vínculo da paz. El vínculo de la paz. Nós somos chamados à paz de Cristo em um só corpo. Entonces, nosotros somos llamados para la paz de Cristo en un solo cuerpo. Às vezes perdemos a paz Y a veces perdemos la paz quando nós fazemos coisas cuando nosotros hacemos que cosas ferimos os irmãos. y herimos a los demás, a los Eu hermanos. vou citar um pouquinho de um irmão chamado Robert Kendall. Él va a citar algo que dijo el hermano Robert Kendall. Ele foi ele pastoreou a capela de Westminster. Él pastoreó la capilla de Westminster, Ela Inglaterra, fica em Londres, Inglaterra. que queda en Londres, Inglaterra. Ele seguiu a linhagem de Kemp Morgan Él siguió la línea de George Campbell Morgan e depois Martin Lloyd Jones. y después el de Martin Lloyd Jones. Kemp Morgan, só para vocês terem uma ideia, Campbell Morgan, solamente para que ustedes tengan una idea, ele foi considerado o príncipe dos expositores da palavra no século XX. él fue considerado el príncipe de los expositores de la palabra en el siglo XX. E o Lloyd Jones, alguns chamam ele de último dos puritanos. Y a Lloyd Jones le llaman el último de los puritanos, Grande mestre do século XX. un gran maestro del siglo XX. Kemp Morgan introduziu o Lloyd Jones Campbell Morgan, digamos, como que produjo a Martin Lloyd Jones, que siguió su línea. e depois que Lloyd Jones saiu de cena, Y después que Lloyd Jones salió de escena, dos últimos foi o Kendall. uno de los últimos fue Robert Kendall. E ele vai dizer o seguinte, Y él va a decir lo siguiente, comentando do que ele pensava ser a unidade do Espírito. comentando lo que él pensaba sobre la unidad del Espíritu. Ele diz que o Espírito na Bíblia é demonstrado como uma pomba. El
el Espíritu Santo digamos, es representado en la Biblia como una paloma. Ele está se lembrando daquele dia que Jesus foi ao batismo, Por ejemplo, recordemos aquel día en que el Señor fue bautizado, os céus se abriram los cielos se abrieron e o Espírito veio sobre ele em forma de pomba. y el Espíritu vino sobre él en forma de paloma. Agora, uma pomba é tão sensível, Ahora, una paloma es tan ela sensible, nunca vai pousar no lugar agitado. ella nunca va a descender en un lugar agitado. Você já viu uma pomba atropelada na rua? ¿Ustedes alguna vez vieron una paloma atropellada en la calle? Então ele vem dizendo que raramente você vai encontrar uma pomba, inclusive atropelada. Es muy difícil ver una paloma que fue atropellada por un Você auto. pode chegar perto e ela sai. Vamos a llegar ahí cerquita, pero ella sale. Normalmente ela quer um lugar seguro. Normalmente ella busca un lugar seguro. Então quando Paulo ele está dizendo, quando Paulo fala da unidade do Espírito, Entonces, cuando Pablo habla de la unidad en el Espíritu, ele fala para nós, lembre-se que o Espírito ele é sensível. ahí él nos va a decir, recuerden que el Espíritu es sensible. A maneira de vocês se moverem, de andar na igreja, La manera en que nosotros nos movemos, andamos en la tem que iglesia, ser com humildade, tiene que ser con humildad, mansidão, mansedumbre, longanimidade, longanimidad, suporte uns aos outros. soportando los unos a los Porque se otros. tiver alguma intriga entre nós, Porque si aparece una intriga entre a nosotros, pomba pode voar. la paloma puede volar. E ainda que tenhamos doutrina correta, Y aunque tuviéramos la doctrina correcta, perdemos a presença de Deus pelo Espírito Santo. perderemos la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Estamos unidos em corpo, Estamos unidos en un cuerpo, mas o Espírito Santo não está nos guiando mais. pero el Espíritu Santo no está Guiando mais. guiándonos más. Ele conta que ele gastava em média uma semana para preparar o sermão dele. Él cuenta, Robert Kendall, Sim. le tomaba una semana preparar un sermón. Então ele começou a preparar um sermão, Y él comenzó a preparar un sermón mas a coisa não fluía. y las cosas no fluían. Passava outro dia, nada. Pasaba un día y nada. Foi chegando o dia que ele tinha que ministrar, Iba llegando el día en que tenía que predicar começou a ficar angustiado. y estaba angustiado. A Bíblia era um livro fechado para ele. La Biblia era un libro cerrado para él. Estava orando. Y él estaba orando. Senhor, o que está acontecendo? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Grande mestre, Es un gran maestro, mas a Bíblia estava fechada. pero la Biblia estaba cerrada. Então ele se lembrou Y entonces ahí él que recordó dias atrás que días atrás ele tinha discutido com a esposa dele. él había discutido con su esposa. Daquele dia em diante, Y de ese día en adelante, ele havia perdido a unção. él había perdido la unción. Então ele se arrependeu, Entonces ahí se arrepintió, voltou a sua esposa, volvió junto a su se esposa retratou com ela. y Se retratou. le pidió perdón. Então depois que eles se acertaram, Entonces después que ellos arreglaron eso, diz que ele sentiu a presença do Espírito Santo de fue novo. que él sintió la presencia del O Espíritu que ele Santo de não nuevo. conseguiu fazer em uma semana, Y lo que él no consiguió hacer en una semana, em pouco tempo ele preparou o seu sermão. en un poquito tiempo pudo preparar su sermón. Em outras palavras, ele está dizendo En otras palabras, él no está diciendo que ele quebrou a unidade do que Espírito. él rompió la unidad en el Espíritu. Porque marido e mulher não são apenas marido e mulher. Porque el marido y la mujer no son solamente marido y São mujer. dois membros do corpo de Cristo. Son dos miembros del cuerpo de Cristo. Agora, a maneira que você lida com a sua esposa Ahora, la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestras esposas, e a esposa com o marido la esposa con el marido, e os pais com os filhos los padres con los e os hijos filhos com os pais, y los hijos con los padres, nós podemos expulsar o Espírito Santo da nossa vida. nosotros podemos llegar a expulsar al Espíritu Santo de nuestra vida. Então tem que ter muito cuidado, Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ele é como uma pomba. porque Él es como una paloma. Nós precisamos andar em humildade. Precisamos andar en humildad. Então, quando Paulo está falando aos santos, Entonces cuando Pablo le está hablando a los a santos, gente andar em humildade, para que nosotros andemos en humildad, ele está falando da gente não perder entonces nos está diciendo que nosotros no perdamos essa unção do Espírito Santo. esa unción del Espíritu Santo. Se você chamar atenção para você, Si nosotros llamamos la atención para isso nosotros, vai entristecer o Espírito Santo. vamos a entristecer al Espíritu Santo. Você menospreza um irmão, Entonces cuando nosotros menospreciamos a un hermano, quando você acha que você é melhor do que o outro, cuando nosotros pensamos que somos mejores que los ainda otros, que Paulo fala para considerar o outro superior a nós, miren que Pablo nos habla de que nosotros consideremos a los otros como porque superiores ele a está nosotros falando das mismos, virtudes, da natureza de Cristo. porque él está hablando de las virtudes y la naturaleza de Cristo. Quando a gente toma esse caminho carnal, Cuando nosotros tomamos ese camino carnal, entristecemos o Espírito Santo. entristecemos al Espíritu Santo Quebramos a unidade do y Espírito. quebramos la unidad en el Por Espíritu. isso as coisas ficam tão difíceis, Entonces hoy esas cosas cuestan tanto, fica tão pesada,
que nos quedan tan pesadas. Às vezes a igreja parece um cemitério. Y a veces la iglesia parece un cementerio. Não, a doutrina está correta. La doctrina está correcta. O problema é que o homem está se exaltando. El problema es que el hombre se está exaltando. Então, assim, nós precisamos, inclusive, que a liderança seja espiritual. Nosotros precisamos que inclusive la lideranza, los líderes sean espirituales. São líderes que o Espírito Santo está levantando, Entonces los líderes que el Espíritu Santo está levantando precisam ser homens cheios do Espírito precisan ser hombres llenos del Espíritu para manter a unidade do Espírito, para mantener la unidad en el Espíritu, para ajudar os santos a não fazer nada que fuja da direção do Espírito Santo. para ayudar a los santos que no hagan nada que haga huir al Espíritu Santo. Pode haver coisas muito certas e boas na igreja, Puede haber muchas cosas correctas y buenas en la mas se iglesia, não é o Espírito Santo que está inspirando, pero si no es el Espíritu Santo el que está inspirando, você vai trazer tristeza e dor. solamente va a traer tristeza y dolor. Vocês estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Então, esse assunto da unidade do Espírito, Entonces, este tema de la unidad en el ele Espíritu, é praticado tanto numa assembleia local, entonces es practicada tanto en la asamblea local como deve ser visto numa esfera global. como también debe ser vista en una esfera global. Nós não podemos jamais restringir a comunhão do Espírito Santo. Nosotros no podemos jamás restringir la comunión del Espíritu Santo. Até onde chega a comunhão do Espírito ¿Hasta Santo? dónde llega la comunión del Espíritu Santo? Até onde chega o Espírito Santo. ¿Hasta dónde llega el Espíritu Se o Santo? Espírito Santo salvou alguém muito longe, Al Espíritu Santo se salvó a alguien muy lejos de e aquí dia você chegou naquela cidade, naquele país, y un día nosotros llegamos a aquella ciudad, a ese país. muito cuidado quando você lidar com essa pessoa. Mucho cuidado cuando tratemos con esa persona. E talvez você pense, ela não é da mesma igreja que eu? Tal vez pensemos, no es de la misma iglesia que Eu não nosotros. sou daqui também? Yo no soy tampoco de aquí, Ah, mas o Espírito Santo ele está em todo lugar. pero el Espíritu Santo está en todos los lugares. Devemos tratar as pessoas com honra como ao próprio Cristo. Debemos tratar a todas las personas, nuestros hermanos, con honra, como al propio Señor Hoje Jesucristo. nós temos, infelizmente, Infelizmente, hoy nosotros tenemos muito exclusivismo. mucho exclusivismo, Às favoritismo. vezes menosprezamos irmãos que pensam diferente de Y a nós, veces menospreciamos a hermanos que piensan diferentes de ou nosotros reúnem em outros lugares. o que se reúnen en otros lugares. Mas ao tocar nos irmãos, Más, ao tocar nos al irmãos, tocar a esos hermanos, estamos ferindo o próprio Cristo. le estamos hiriendo al propio E Cristo. isso entristece o Espírito Santo. Y eso entristece al Espíritu Vocês estão Santo. entendendo? ¿Están entendiendo? Por isso que a maneira de servir na igreja La única manera de servir en la é iglesia a gente sendo dirigido pelo Espírito Santo. es siendo nosotros dirigidos por el Espíritu Santo Requer humildade, y teniendo humildad, vendo Cristo, discernindo os dons e serviços de cada irmão ou irmã. viendo a Cristo, teniendo los dones E o serviço em y cada el irmão ou irmã. servicio en cada hermano y Esse hermana. assunto ele é tão rico. Es que este tema es tan rico Eu gosto de gastar tempo, y a mí me gusta hablar mucho de esto, porque eu prefiro falar uma mensagem que vocês nunca mais esqueçam na vida, porque yo prefiero hablar un mensaje que ustedes nunca más olviden en la vida, do que falar várias mensagens depois vocês não se lembram. que hablar varios mensajes que ustedes después ni van a Eu recordar. prefiro que isso fique inscrito na alma e no coração. Esto tiene que ser escrito en nuestra alma y en el corazón. Isso é a unidade do Espírito. Esa es la unidad en el Espíritu. Agora, quando chegamos no versículo 13, Ahora, cuando llegamos al versículo 13, Efesios 4:13, ¿verdad? sim, ele fala do 11 que Deus deu os ministros, Ahí él va a decir de los dones que dio, de los ministros, para aperfeiçoar os santos. para perfeccionar a los santos. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Y en el 13 va a decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eu sei que esses versículos já são bem falados entre os irmãos. Yo sé que estos versículos ya fueron muy estudiados por los hermanos. Então, a unidade do Espírito é um fato Entonces, la unidad del Espíritu ya es un hecho que temos que preservar. que tenemos que mantener. E a unidade da fé Y la unidad de la fe é algo que temos que atingir. es algo que tenemos que alcanzar. Então, isso tem a ver com o conhecimento da verdade Entonces, esto tiene que ver con el conocimiento de la verdad e o conhecimento do próprio Filho de Deus. y con el conocimiento del propio Hijo de Dios. Agora, a palavra grega que Paulo usou para conhecimento Ahora, la palabra griega que Pablo usó para conocimiento não é um conhecimento intelectual, no es un conocimiento intelectual, ainda que é importante conhecer a doutrina. aunque es importante conocer la Mas o doctrina, conhecimento da doutrina pero el conocimiento de la é para doctrina nos introduzir es para introducirnos num relacionamento com a pessoa viva de Jesus Cristo. en el relacionamiento con la persona viva de Então Jesucristo. ele está falando de algo muito maior.
Entonces él nos está hablando de algo mucho mayor, que devemos crescer até atingir a unidade da fé que debemos crecer hasta alcanzar la unidad en la fe e do pleno conhecimento do Filho de Deus. y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Paulo usa muito esse termo pleno conhecimento, Pablo usa mucho este término, pleno conocimiento, ou seja, epignosis. o sea, epignosis. Ep é uma preposição grega, Esa es una preposición griega, sobre ou de cima. sobre o encima.